Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Wilson Pascoal. Nesse canal a gente ensina a desenhar e depois a pintar, ok? Então eu ensinei vocês a desenharem essa flor, né? Uma flor de imaginação, né? Agora a gente vai aprender a pintar essa flor, ok? E como eu disse, né? Quem quer aprender a pintar deve também aprender a desenhar, ok? Então a gente vai começar a pintar do centro para a extremidade, né? É claro que tem muita gente que tem o costume de pintar de fora para dentro. E aqui a gente ensina tanto a pintar um pano de prato como também um quadro. E o que eu aprendi, o correto é pintar do centro e expandindo a pintura, ok? Então vamos começar a pintar. É sempre bom repetir, né, que eu trabalho com tinta acrílica e papel, no caso, papel canson, certo? Então é um pouquinho diferente, né? Não é tinta de tecido, nem. Mas, porém, é uma tinta que serve para pintar quadros, certo? Eu utilizo esses materiais para facilitar a... o ensinamento, certo? Ok? E então aqui a gente ensina a desenhar, né? A pintar, desenhar, depois a pintar, pintar tanto um pano de prato como uma pintura de um quadro, certo? E vamos começar a passar bem de levezinho do centro, né? Uma tinta bem leve. Essa tinta é a base de água, bem suave. Então a gente vai começar do centro da flor, ok? Aí a gente vai só preencher com a tinta leve e aos pouquinhos a gente vai depois expandindo, ok? Vamos fazendo apenas as marcações, certo? A gente dissolve essa tinta, né? Para fazer as marcações. Vamos começar com essas pétalas, né? E não pode usar aqui no caso, não posso usar muito, umedecer muito, porque eu estou utilizando papel, certo? E o papel, claro, ele estufa, fica uma pintura horrível. Claro, vocês podem pintar a cor que vocês quiserem, né? Que é uma flor, repito, de imaginação, né? Imaginamos uma flor e desenhamos. Claro, inspirado em outros tipos de flor. Então vocês aí, vocês têm liberdade, né, de pintar as pétalas ou a flor da cor que vocês quiserem. Eu aqui no caso estou usando uma cor um pouco amarelada. Primeiro a gente preenche, né? Vamos, que como é um desenho de imaginação, uma pintura de imaginação, uma pintura, a gente vai colocando as cores, depois se precisar mudar bem de leve, porque a vantagem dessa tinta acrílica, né? Que ela você pode pintar, depois que ela secar, você pode pintar em cima.
Ok? Ela seca muito rápido. E vocês podem, por exemplo, estar pintando aí o risco, né? Utilizar o risco para pintar seu pano de prata. Não precisa pintar no papel, não. Ok? Eu estou pintando aqui para só como uma aula de pintura para vocês. E lembrando, né, que sempre aqui, olha, por enquanto a gente está só preenchendo, depois a gente vai corrigindo. Que é do centro para fora, né? Então, o que acontece é que o centro é um pouco mais escuro. As bordas são mais claras, né? Por enquanto, repito, né? A gente está fazendo apenas um trabalho de marcação, depois a gente faz os acabamentos. É uma flor imaginária, inspirada em flores, né? Flores do campo. Porque a arte é imaginação, é criação, ok? Vou clarear um pouquinho. E lembrar, né, que não é uma cor chapada. Não ensina a ensinar de forma chapada. Não podemos ir varrendo as cores simplesmente, né? Quando você olha uma fruta, uma flor, ela tem várias tonalidades, não é uma só não. Por isso essa aula é aula de pintura. Aqui por enquanto a gente está fazendo marcações. Então, né, vamos só observar. Clareando um pouquinho aqui. Não começar a marcar do lado aqui. Esse botão, vamos começar a marcar esse botão, né? É apenas, repito, né? Apenas uma marcação. Podemos mudar depois as tonalidades e tudo mais. E a gente pode também pintar por etapas, né? Não precisamos, porque a gente tem que fazer uma pausa. Né? Precisamos fazer uma pausa, observar, depois voltar, descansar e tomar um café, um lanche e depois voltar à atividade. Não precisa ter pressa. Então a gente está fazendo apenas marcações. Repito, né? Aqui tem um outro botão. Vamos marcar esse botão. Aqui tem outro também. Aliás, esse aqui, perdão, esse é o botão. Aqui é uma pétala. Desculpa, hein? Não- Por isso que é importante marcar primeiro. O botão, como ainda não abriu, ele é meio esverdeado.
Repito, vamos só marcar, né? Aqui estamos marcando. Tinha um botão pequeno, né? Menorzinho. Vou marcar ele também. Esse outro botão, vamos marcar também. Repito, né? Vamos só marcar. Tem um outro botão menor também, vamos marcar. Aqui, olha, pode ser uma folha também. Podemos escurecer um pouquinho mais aqui. Repito, né? É imaginação. Próximo do centro da flor, né? É sempre um pouquinho mais escuro, certo? Lembrando, né? Eu estou aqui trabalhando, né? No caso, com tinta acrílica, não é tinta de tecido. Ela é. Você tem que misturar, às vezes demora um pouquinho, é necessário que você misture ela e ela seca muito rápido. E eu trabalho aqui com papel, no caso, para facilitar a explicação para vocês. Eu trabalho com papel canson, então, dependendo da mistura, né, ele estufa. Então, por isso, às vezes demora um pouquinho, né? É uma pintura diferente, porque essa pintura que eu ensino para vocês, no caso, ela serve também para pintura de quadro, não é só pano de prato, não, né? Nesse canal eu ensino vocês a pintarem não apenas pano de prato. E a pintura que eu ensino aqui, ela serve também para vocês pintarem pano de prato, ok? Vocês podem observar que nas aulas de pintura de pano de prato, eles começam a pintar de fora para dentro, certo? Eu aprendi que o correto é pintar de dentro para fora, ok? É um pouquinho diferente, não condeno, né? Cada um é de cada um. Mas eu passo para vocês a forma que eu aprendi, que é mais uma técnica, né? Que vocês vão aprimorando. Mas você é a liberdade de vocês. E essa técnica que eu explico, que eu mostro,
vocês podem variar, vai de cada um, né? E vocês podem pintar também pano de prato com ela, não tem problema nenhum. Qualquer, qualquer arte que vocês queiram fazer com pintura, né? Lembrando, né? Pintura, aula de pintura é um pouquinho demorado, né? Aqui no caso, mais um pouquinho ainda, porque a gente trabalha com tinta acrílica, você prepara ela, né? Durante a pintura. Por exemplo, já tem tinta que vem pronta. Então, muita tinta que eu vejo, ela já vem pronta, como tinta de tecido, por exemplo, né? Então, você não tem aquele trabalho de ficar preparando a tinta, coisa e tal. Ok? Lembrando, né, que pintura, no caso aqui que a gente mostra para vocês, as cores são mais mescladas, né? Você não pode pintar como você vai pintar uma parede, né? Entendeu? Simplesmente varrendo as tintas, né? É um pouquinho mais. Então vocês podem perceber, né, que tem esse tomzinho mais roseado aqui, né? São mesclagens que a gente faz. A natureza é assim, ok? Então vamos começar a sombrear, né, em volta da flor, bem de leve. Para quem não está acostumado, né, vocês não precisam aqui, eu trabalho com a tinta acrílica para facilitar a explicação, né, porque eu uso papel, né, no caso é mais prático para mim trabalhar com papel, mas vocês podem fazer dentro na casa de vocês, o trabalho de vocês, podem fazer direto com a tinta para tecido, né,
vocês estiverem pintando pano de prato, a não ser que vocês queiram pintar um quadrinho, né? Então, começar a pintar um quadrinho, que também é importante. Tem que ser um artista completo. Então, vocês utilizam, no caso, se for pintar um quadro, procuram trabalhar com tinta acrílica, que é muito melhor do que a tinta óleo. A tinta óleo é mais demorada, um pouquinho mais complicado. Ok? Essa tinta aqui também, né? Ela é difícil. Mas no caso aqui, voltando, né? Eu uso ela para... Eu uso essa tinta para facilitar a minha explicação para vocês. Vocês trabalham com a tinta que vocês quiserem. A gente não vai prolongar muito, né? A gente vai concluindo a pintura dessa flor. E no próximo vídeo a gente vai terminando aos pouquinhos. Eu vou adiantar mais alguma coisa. Para não ficar um vídeo muito longo, senão fica cansativo. E quando a gente cansa, a tensão diminui. Eu procuro repetir porque muita gente às vezes pode não estar entendendo. É que eu trabalho aqui no caso para facilitar a explicação para vocês, eu utilizo a tinta acrílica, né, que é bem diferente no caso da pintura de pano de prato, tinta, né, para tecido. Então vocês procuram entender isso. Eu uso papel, aqui é papel, não é tecido, é o papel Canson que eu uso, né? É mais para explicar, a técnica de pintura é a mesma, só muda o material, a tinta no caso, e o tecido, né? Aqui no caso é papel. Então, para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai terminar esse contorno aqui dessa flor. É uma flor inventada, né? Uma flor baseada, né? Inspirada em outras flores da natureza. Ok, então, para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai parando por aqui por hoje. No próximo vídeo a gente continua, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.